Divino Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo canto ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo canto ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvor ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Digno Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo canto ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvor ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvor ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus e voltemos a Jeová nosso Deus. Por bondade do Senhor nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade, e tão grande sua fidelidade. Bom dia, povo de Deus! Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor Jesus habite ricamente em suas vidas nesta manhã. Possamos adorar nosso Deus, glorificá-lo com todo o nosso entendimento,
com todo o nosso coração e lembrarmos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E por falar em vencedores, eu acho uma coisa muito errada quando tem um campeonato de futebol e são chamados ali os jogadores oficiais e os reservas para as partidas. E em vários dos jogos desse campeonato, o time oficial vai conquistando, vai jogando, né? Até chegar no fim do campeonato e o time vence. Só que todos, não só os 11 jogadores oficiais, mas todos os 22 jogadores, 11 oficiais e 11 reservas, eles são considerados campeões. Eu acho isso muito injusto, porque apenas 11 jogadores jogaram. E todos recebem medalhas, todos carregam o troféu. Até os torcedores falam, eu sou campeão, meu time é campeão. E muitos vão dizer, mas os reservas estavam lá, prontos para jogar se fosse preciso. Então merecem ser campeão. Ou dirão, mas eu estava lá no campo, ou na minha casa, estava lá torcendo para o meu time, por isso eu sou campeão. Para mim, não é bem assim não. Para mim, tem que ter jogado e ganhado pelo menos um jogo para ser campeão. E no reino celestial, penso que Deus também no final, Ele vai querer saber se você participou do seu plano eterno de salvação ou só ficou no banco torcendo. Fazendo de conta que faz parte do time, achando que no fim também vai receber o prêmio de campeão. Será que vai ser assim mesmo, irmão ou irmã? Veja o que diz lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não somos melhores do que outros irmãos. Somos todos iguais perante Deus. Todos igualmente precisamos ser lavados de nossas imundícies no batismo. Todos nós devemos nos humilhar e servir uns aos outros. Não devemos e nem podemos sentar nos bancos da congregação ou em suas casas, em seus lares, esperando que alguém nos sirva, que levante e vá fazer a obra de Deus. Não devemos ficar esperando que alguém vá à sua casa te visitar. Levante e vá, faça a visita. Não devemos ficar esperando que alguém pregue o Evangelho e que converta uma alma para dizer glória a Deus. Levante e pregue o Evangelho. E glorifique você mesmo a Deus por suas ações de graça. O Mestre Jesus, ele deu o exemplo. Basta o seu servo fazer como o seu Senhor. Vamos adorar nosso Deus, glorificá-lo como verdadeiros campeões em Cristo Jesus que somos. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, somos gratos ao Senhor por nossas vidas. Somos gratos, ó Pai, por Cristo pagar o nosso preço na cruz. E agora estamos aqui diante do Senhor em comunhão e não só glorificando ao Senhor, mas entregando primeiramente nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê força, nos dê coragem, ó Pai, a cada dia para fazer a Tua vontade, ir e pregar o Evangelho do Senhor, glorificar, servir uns aos outros, visitar uns aos outros, estar ligando, estar animando uns aos outros a estar firmes na Tua presença até a volta de Cristo. E é no nome dele, Pai, que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Hosana,
Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Adoramos teu nome, Senhor. Levantamos o nosso louvor. Exaltamos o Senhor, meu Deus. Hosana nas alturas. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Adoramos teu nome, Senhor. Levantamos o nosso louvor. Exaltamos o Senhor, meu Deus. Hosana nas alturas. Adoramos teu nome, Senhor. Levantamos o nosso louvor. Exaltamos o Senhor, meu Deus. Hosana nas alturas. Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições. Mas somos a voz no deserto que clama: prepare o caminho do Senhor. E Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são os dias do servo Davi, erguendo um templo de louvor. São dias de grande colheita, os campos já brancos estão. Nós somos os trabalhadores na vinha, pregando a salvação. E Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. E Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Aquele que era, que é e há de vir. Aquele que era, que é e há de vir.
Nosso Deus, soberano Deus, Ele sempre reinará nos céus com poder, sabedoria, amor, Ele é o soberano Deus. Nosso Deus, soberano Deus, Ele sempre reinará nos céus com poder, sabedoria, amor, Ele é o soberano Deus. Quando Ele sobe suas mangas, Ele age com a fé, Ele é o soberano Deus. Há trovões nos seus passos e raios nos seus pés, Ele é o soberano Deus. O Senhor expulsou eles do Éden sem brincar, e havia razões para o seu sangue derramar. Ele já está voltando e é melhor acreditar que Ele é o soberano Deus. Nosso Deus soberano Deus, Ele sempre reinará nos céus com poder, sabedoria, amor, Ele é o soberano Deus. Nosso Deus soberano Deus, Ele sempre reinará nos céus com poder, sabedoria, amor, Ele é o soberano Deus. Ele falou na escuridão e a luz se criou, Ele é o soberano Deus. Enviou seu Filho amado e Ele nos salvou, Ele é o soberano Deus. Em Sodoma sua ira Ele despejou, sua graça e amor na cruz Ele mostrou. E é melhor não esquecer que Ele nos falou, Ele é o soberano Deus. Nosso Deus soberano Deus, Ele sempre reinará nos céus, poder, sabedoria, amor, Ele é o soberano Deus. Nosso Deus soberano Deus, Ele sempre reinará nos céus, poder, sabedoria, amor, Ele é o soberano Deus. Quem mantém as águas em sua mão, quem da areia conta cada grão, fala em reis e povos faz tremer, a criação se prostra a adorar. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Quem a Ele pode aconselhar, seus decretos pode questionar. Quem a Ele pode instruir, quem explica todo o seu agir. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Quem sofreu dos cravos duradouro, quem pagou o mal do pecador, Jesus Cristo humilde padeceu, triunfou e reina com poder. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre.
seu trono está. Vamos adorá-lo, é o nosso Rei, não há outro igual. Vamos adorá-lo. Bom dia, amados de Deus. A graça, a paz, o amor de Deus habitem ricamente no coração de cada um dos irmãos. No primeiro dia da semana, nós reunimos com o fim de partir o pão, conforme a instrução dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por qual motivo a ceia foi instituída? Temos pelo menos 3 motivos básicos e principais para que o nosso Senhor pudesse ter instituído a ceia. Primeiro, para recordar o passado. Jesus disse: "Fazei isso em memória de mim." Lucas 22:19. Portanto, a ceia é um memorial, onde nós lembramos, todo primeiro dia da semana, aquilo que Jesus fez por nós. Nós anunciamos a morte do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, nós lemos: "Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha." Então, ao tomarmos da ceia aos domingos, nós anunciamos a morte, que Ele morreu pelos nossos pecados, até que Ele venha. E quando Ele vier, nós iremos eternamente com Ele para o céu. Esse deve ser o nosso alvo, então nós precisamos ficar fiéis até a volta dEle. Nós também lembramos o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus sofreu bastante na cruz, nas mãos dos pecadores, mas Ele foi até o fim, na sua fidelidade ao desígnio de Deus e seu Pai. Nós lembramos também o amor que Deus tem para conosco, onde Ele deu seu único Filho para morrer em nosso lugar. Uma passagem clássica que todos os irmãos conhecem, em João 3,16, nós lemos: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Segundo, para esclarecer o presente. O sangue foi derramado para a remissão de pecados. Mateus 26:28. Então o sangue de Jesus tem o poder de nos limpar de todo o pecado. Quando nós aceitamos o convite de Cristo para ser seu discípulo e reconhecer Ele como Filho de Deus, nós somos imersos nas águas para a remissão dos nossos pecados. Todos os nossos pecados são limpos, purificados. Nós saímos da água uma nova pessoa, uma nova criatura, para termos comunhão plena com nosso Senhor Jesus e com o Pai. Nós devemos tudo a Jesus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos, nós devemos a Jesus. Tudo que Ele fez por nós, não temos como pagar. Na ceia, nós lembramos quem somos e dedicamos todas as nossas forças no serviço do Reino. Então, na ceia, nos faz lembrar que nós somos os seus discípulos, nós somos os seus filhos, nós somos os seus súditos, para servi-lo com fidelidade, com dedicação e com zelo. E terceiro, para aguardar o futuro. Nós lembramos que Jesus voltará e estaremos para sempre com Ele. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma bela passagem que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Paulo escrevendo aos Tessalônicos. Diz assim: "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor,
de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disto, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, essas palavras de Paulo servem muito bem para o momento atual. Precisamos nos consolar, nos confortar a cada dia com palavras deste tipo. Que Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, todos que estiverem fiéis, dedicados, zelosos a Ele, irão com Ele eternamente para o céu. Abençoados somos, todos nós, que amamos a vinda de nosso Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, nós lemos: Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vinda. Eu amo a vinda do Senhor. E eu espero também que você ame, porque quando Ele vier, será um dia de glória, um dia de alegria, um dia de louvor. E isso será por toda a eternidade. Então, vamos ficar fiel ao nosso Senhor. Fidelidade plena, dedicação, zelo. Não deixe para amanhã. Faça hoje o seu compromisso fiel de servi-lo com toda a dedicação. Vamos tomar agora do pão e antes vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Vamos orar pelo pão. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de fazer parte da sua igreja. Obrigado, Deus, pelo sacrifício remidor de nosso Senhor Jesus Cristo, por ter entregue o seu corpo como um sacrifício vivo por todos nós. Nós merecíamos estar lá por causa de nossos pecados, mas Ele nos limpou, Ele nos purificou através do seu sacrifício remidor. Obrigado, Jesus. Obrigado por cumprir com o compromisso que o Senhor teve com o Pai. Obrigado, Senhor, Deus, pelo teu desígnio, onde foi cumprido por Jesus. Hoje nós estamos na igreja, aguardando a sua volta, que possamos ficar fiéis e dedicados e zelosos até a volta dele. Só possa nos abençoar, só possa estar conosco todos os dias da nossa vida. Em Cristo que nós te oramos e nós te agradecemos. Amém. Vamos orar agora pelo suco da videira e Jesus derramou o sangue por nós. Vamos orar. Pai querido e bondoso, como nós somos gratos ao Senhor por essa dádiva, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua palavra, pela sua igreja, pelos irmãos dedicados e zelosos, pelos mestres, pelos presbíteros, por todos os irmãos, pelos diáconos, evangelistas, pregadores, servos e servas do Senhor, que dedicam dia a dia as suas vidas ao Senhor, Pai. Obrigado pelas coisas se tornarem novas para nós. Obrigado pela compreensão da sua verdade. Obrigado pelo sacrifício remidor de Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo que nós recebemos no batismo. Obrigado pelo selo que nós temos, que quando Jesus vier, Ele verá este selo em nós. Que possamos permanecer fiéis
dedicados, zelosos, até o final da nossa vida. Que esse sangue que foi derramado na cruz por Jesus possa realmente nos limpar de todo o pecado. Que ao tomarmos agora do suco da videira, este sangue, nós possamos entrar em comunhão com Ele. E que possamos lembrar todos os dias, não só agora, não só no primeiro dia da semana, o poder que o sangue de Jesus tem é nos limpar de todo mal, de todo o pecado. E obrigado, obrigado, Senhor Jesus, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua dedicação, que possamos seguir o seu exemplo de amor, de fidelidade, de zelo, dedicação, de compromisso com a obra do Senhor. Obrigado pela sua igreja, obrigado pelos irmãos, obrigado, Pai, por esse sacrifício remidor de Jesus. Em Cristo que nós te oramos e nós te agradecemos. Amém. Tomemos do cálice. Irmãos, permanecemos fiéis, porque Deus merece a nossa dedicação. O momento que nós estamos passando é difícil, que o mundo está passando, mas precisamos lembrar que algo maravilhoso ainda vai acontecer, que é a volta de Jesus. Vamos continuar fiéis, vamos anunciar a morte do Senhor todo primeiro dia da semana, até que Ele venha. E quando Ele vier, que Ele possa encontrar você e eu em fidelidade, em zelo, em dedicação, em serviço, para que quando Ele nos encontrar, Ele possa nos encontrar dessa forma. Assim nós vamos ir eternamente com Ele para o céu, uma morada celestial de louvor, de glória, de amor, que estará entre nós. Que Jesus possa estar reinando em seu e meu coração. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Bom dia, irmãos, irmãs e amigos. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3, para nossa reflexão em relação à oferta ao Senhor. Colossenses, capítulo 3. E você pode, à primeira vista, ver este capítulo e dizer, mas o que tem a ver? Mas eu acho que até ao fim de nossa reflexão agora, vamos entender um pouco melhor. Colossenses capítulo 3. Não vamos ler todas as palavras, mas alguns versículos aqui vamos ver em relação à nossa atitude para com a oferta ao Senhor. No capítulo todo, ele está motivando os irmãos lá em Colossos a se unirem com o Senhor, se unirem uns com os outros, colocarem os corações juntos para servir a Deus da forma que deveria. E ele já começa no versículo 1, dizendo, buscai as coisas lá do alto. Busque a Deus, busque a vontade dele, né? Busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, temos que começar pensando, o que Deus quer? É isso que nós precisamos pensar e fazer. Já nos versículos 2 e 3, ele diz, pensai nas coisas lá do alto. De novo, né? Não nas que são aqui na terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando nós somos convertidos ao Senhor, então morremos para o nosso passado, morremos para nossos desejos e então vivemos para os desejos dele. Não as coisas daqui na terra, mas a nossa vida está oculta juntamente com Cristo lá no céu em Deus. Então no versículo 4 ele disse, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar.
Quer dizer, quando Cristo voltar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, lembrem-se que quando Cristo voltar, você vai estar com Ele lá nos céus. Ele vai voltar para buscar você e levar você lá. Agora, então, vamos pular para o versículo 11. Ele fala várias coisas aqui em relação à família na carne, mas então no versículo 11 ele diz, não pode haver, e eu vou resumir dizendo distinção. Não pode haver distinção entre nós. Quem é mais bonito, mais feio, preto, branco, americano, brasileiro, né? Nada disto. Ele diz, não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porque Cristo é tudo em todos. Então, nós temos que aceitar uns aos outros. Temos que amar igualmente uns aos outros. Até aqueles que precisam mais da nossa ajuda, precisam ser ajudados pela nossa oferta, como está sendo feito. Agora, em versículo 12, ele diz, né, ele fala aqui das virtudes dos filhos de Deus. Então, ele diz, revesti-vos, pois. Então, quer dizer, né, coloque uma nova roupa, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia. Nós devemos nos vestir de misericórdia uns pelos outros, né? De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nós, como cristãos, devemos buscar nos rebaixar para exaltar Cristo, exaltar as outras pessoas, encorajar as outras pessoas. Então, quem é mais necessitado em nosso meio deve ser exaltado, deve ser encorajado, deve ser ajudado. Então, no versículo 13, ele diz, assim como o Senhor. Então, versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que nós amemos uns aos outros, que seja acima de nós mesmos. Devemos exaltar as outras pessoas, devemos levantar em nosso coração. Então, o versículo 16, ele diz, habite, né? Viva sempre, ricamente em vós, a palavra de Cristo. Que a palavra dele viva em nós. E realmente a palavra dele sempre nos encoraja em relação àqueles que estão necessitando, pessoas que precisam do Evangelho, precisam, né, de alguma coisa que nós podemos dar para eles. E eu não sei se eu devo dizer infelizmente ou felizmente, mas dependemos das ofertas dos irmãos para poder pregar o Evangelho, para poder ajudar as pessoas que são necessitadas. Mas habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos, olha aqui, mutuamente. Eu preciso dos seus aconselhos. Eu preciso da sua instrução. Que boa aquela palavra do irmão Paulo Sérgio na quarta-feira. Maravilhosa, né? Então, meu filho na fé, me encoraja, me ensina. Glória a Deus por isto. Precisamos ajudar, né, aconselhar mutuamente uns aos outros em toda a sabedoria. Devemos buscar a sabedoria de Deus. E então,
Versículo 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Não devemos fazer a nossa oferta ajudando uns aos outros e tudo no nosso nome. Olha o que eu fiz. Olha o que eu e minha família, olha o que a nossa congregação fez. Não, olha o que Deus fez através dos seus filhos. Dando graças, né? Dando por ele graças a Deus Pai. E então, finalmente, versículos de 23 a 25, ele termina dizendo: tudo quanto fizerdes, tudo que você vai fazer, fazei-o de todo o coração. Então, agora que estamos fazendo a nossa oferta ao Senhor, e está aqui ao pé dessa gravação, né, os dados, né, bancários para colocar na conta bancária para que podermos distribuir entre os ministérios e as pessoas que precisam. Então, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Estamos exaltando o Senhor por ajudar as pessoas. Estamos exaltando o Senhor por fazer a oferta, por pregar o Evangelho, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Estamos servindo a Ele, sim, ajudando uns aos outros, mas servindo a Deus dessa forma. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então pensemos bem em quanto podemos dar ao Senhor, ofertar ao Senhor, para que a vontade dele seja feita. Vamos orar. Ó Deus nosso Pai, glorioso, santo, eterno e todo-poderoso é o nome do Senhor. Glorificado seja o Pai. E rogamos a Ti que nos abençoe para que possamos abençoar uns aos outros, tudo para a glória e honra do Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos, ó Pai. Amém. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te
Saúdo a todos com a paz, a graça e o amor de Cristo Jesus. Amém? Romanos capítulo 1, no versículo 16, nos diz o seguinte: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Para mim, esta é uma das expressões mais fortes que uma pessoa pode ouvir. Se a boca fala daquilo que está cheio o coração, imagine o coração do apóstolo Paulo quando fez esta declaração. Imagine o coração dele como estava transbordando deste poder que vinha do ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Quando ele estava declarando: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vimos aí que o Evangelho ele não era, ou vai ser, mas aqui a gente vê que o apóstolo Paulo ele está trazendo esta mesma declaração para hoje, para o presente hoje. E nós vimos que em pleno século 21, ele, o Evangelho, sempre será o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A condição de desfrutar deste poder de crer é este mesmo, é acreditar no Evangelho. E Jesus Cristo, ele sempre vai ser o único caminho e a única maneira de se chegar à fonte deste poder. O Evangelho impactou a vida do apóstolo Paulo de tal maneira que ele sentia prazer em fazer esta declaração. Se a boca, como eu disse antes, ela fala do que está cheio o coração, todas as cartas do apóstolo Paulo estavam transbordando deste poder. É fácil para cada um de nós ver esta expressão em cada palavra que ele cita em todas as suas cartas. A mensagem da cruz impactou tanto a vida deste homem de Deus, impactou tanto de tal maneira que o coração do apóstolo Paulo, o coração deste homem de Deus, não havia espaço para a dúvida, não havia espaço para a incerteza, não havia espaço para a insegurança, e nem tampouco para ter vergonha e nem mesmo medo de fazer esta declaração: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que deposita em Deus a sua confiança, a sua esperança. E quando eu falo esperança, eu estou falando no verbo esperançar, de depositar, de confiar, de trabalhar para chegar a um objetivo. E quando nós vimos essa declaração do apóstolo Paulo, nós vimos que a vida do discípulo de Jesus Cristo não pode ser diferente daquilo que foi proposto na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Aquela pessoa que se intitula seguidor de Jesus Cristo, que confessou a sua fé, que passou pela água do batismo, não pode ser banhado pela dúvida, pela incerteza ou pelo medo de ter confiança em fazer tal declaração: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo tinha a audácia, a coragem, a certeza, a determinação, a segurança, a confiança neste poder de Deus. E hoje não é diferente para cada um de nós. Nós precisamos ter essa certeza, ter essa convicção, ter essa confiança de depositar toda a nossa vida neste poder de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é a boa notícia de salvação.
sempre vai ser a boa notícia de salvação. Se este versículo que foi lido agora e no qual nós estamos falando hoje, para você ele tem sido repetitivo, eu falo que a boa notícia sempre vai ser para nós uma novidade. Se hoje os noticiários estão te causando terror, se eles estão te causando medo de morrer, insegurança, incerteza por causa da pandemia que o mundo está passando, saiba que hoje, para você e para mim e para o mundo, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Deus é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela nos cura, nos liberta de todo medo. Ela nos liberta da insegurança, nos liberta da vergonha e nos aproxima de Deus através de Jesus Cristo. Nós vimos aqui 3 pontos deste Evangelho de Jesus Cristo. A gente vê que o Cristo crucificado. O primeiro ponto eu gostaria de falar para você do Cristo crucificado. A gente vê que quando você vai comprar alguma coisa num supermercado ou você vai num posto de gasolina, eles te perguntam a forma de pagamento. Eles perguntam para você o que vai ser. Vai ser cartão? Vai ser débito? Ou se você vai comprar alguma coisa numa loja, eles perguntam, vai ser boleto? Vai ser em crédito? A gente vê que a forma de pagamento pela minha e pela sua salvação foi a cruz. Foi a cruz de Jesus Cristo. A maneira como que Deus pagou a minha e a sua salvação foi a cruz. Foi na cruz. Foi a ignomia. Foi a vergonha. Foi a forma pelo qual Deus pagou a nossa salvação. A nossa salvação. O meu acesso a Deus. A minha redenção. A sua redenção foi paga na cruz. A forma de pagamento foi exigido que fosse na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E tudo isso foi feito na cruz. A forma que Deus pagou, a maneira que a moeda que Ele pagou, a maneira como Ele pagou, não foi num cartão de débito ou num boleto, mas foi na cruz. A gente vê no segundo ponto que o Cristo morto, quando nós vimos também a outra parte do Evangelho, que ali ele foi crucificado, ele foi morto, a gente vê que foi o valor pago. Se no primeiro ponto nós vimos que a forma de pagamento, agora no segundo ponto nós vamos ver o valor que foi pago. A gente vê que o apóstolo Paulo ele não se envergonhava do Evangelho, porque Deus havia amado o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a diferença do apóstolo falar, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. A gente vê aqui, meus irmãos, que se a boca fala daquilo que está cheio o coração, a gente vê que o coração do apóstolo Paulo, quando fez essa declaração, ele estava transbordando deste poder. E a gente vê que ele estava entendendo. Ele não envergonhava do Evangelho. Mas, na declaração disso, na declaração que ele fala aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele tinha prazer, ele tinha alegria,
ele tinha confiança em dizer, em expressar essa palavra. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Infelizmente, nós vivemos dias em que os cristãos, eles têm depositado a sua confiança em tudo, menos em Deus, menos no poder de Deus, que é o Evangelho. E por causa disso, eles vivem uma vida de insegurança, uma vida de medo, uma vida que não leva eles a nada. E por causa disso, os seus pequenos objetivos não são realizados. O apóstolo Paulo, ele diz para nós que Cristo, ele pagou, que Deus pagou um alto preço. E nós devemos glorificar a Deus através da nossa vida, através do nosso corpo. A gente vê no terceiro ponto, aqui, o Cristo. Nós vimos no primeiro ponto, o Cristo crucificado. A gente vê no segundo ponto, o Cristo morto. E a gente vê também, agora, que foi pago um alto preço. Nós fomos comprados por este alto preço. E o valor que Deus deu para a minha e a sua salvação, foi a vida do seu filho, do seu único filho. O pecado na vida dos homens, ele mata muito mais do que o coronavírus. A gente pensa que agora, neste momento que nós estamos vivendo, nesse desafio que o mundo está passando, onde o mundo parou, está todo mundo com medo, com insegurança, com incerteza do que vai acontecer. Existe uma boa notícia. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho sempre será o poder de Deus. Não existe um outro caminho para a salvação a não ser o Evangelho, o poder de Deus. E quando nós olhamos aqui, a gente vê que o pecado, ele mata muito mais do que o Covid-19. Ele mata muito mais do que essa epidemia que nós estamos vivendo neste momento. A gente vê que essa epidemia, ela pode levar o homem para a sepultura. Mas a gente vê que o pecado, ele leva o homem para a sepultura, mas leva o homem também para o inferno. E Jesus Cristo morreu justamente para quê? Na cruz, para nos dar essa redenção, para nós sermos remidos por Deus através desse sacrifício, para nós termos acesso a Deus através desse sacrifício. E a mensagem do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 6, no último versículo é que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. A gente vê que por causa disto, o pecado mata muito mais o homem do que essa pandemia, do que o coronavírus. Porque o pecado mata o homem eternamente, separa ele de Deus. Agora eu gostaria de falar para vocês a respeito de o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por causa disso, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas 3 leituras. E a gente vê que Paulo, quando ele estava pregando, quando ele estava falando, quando ele estava anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, quando ele estava expressando essa declaração do poder de Deus para a vida das pessoas, ele fazia isso em fraqueza. Ele não queria saber das suas experiências, da sua formação acadêmica, da sua capacidade.
a gente vê que o apóstolo Paulo ele fala que a sua suficiência vinha de Cristo. A sua suficiência, o poder dele realizar tudo aquilo, vinha de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 e 4 fala sobre isso. A suficiência de Paulo, a minha e a sua suficiência, precisa justamente de vir desse terceiro ponto que nós estamos falando, do Cristo ressuscitado. E a gente vê aqui que em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 12 a 19, eu gostaria de compartilhar com vocês essa leitura, que diz o seguinte, o nosso versículo é o 19. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 12 até o versículo 19, nos diz o seguinte: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isto, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso, também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais dignos de compaixão. Em outra versão, diz o seguinte: se é só nessa vida que nós temos essa esperança, do verbo esperançar, nós somos os mais dos miseráveis dos homens. E aqui nós vimos neste terceiro ponto, que o poder do Evangelho está justamente na ressurreição do seu Cristo. Jesus, ele sim foi crucificado. Jesus sim, ele foi morto. Mas ele não ficou ali na sepultura. E o poder de Deus está justamente o quê? Na ressurreição de Jesus. O poder de nós que a cremos, não está aqui nessa terra, mas de um dia também sermos ressuscitados com Jesus mediante a fé no Evangelho, a qual eu criei, a qual você também creu. Então, a gente vê, nós vimos aqui, também, continuando essa leitura, no versículo 20, ele fala assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Que Deus possa nos abençoar. Existe também uma outra leitura que eu gostaria de falar para vocês, que é no 1 Coríntios capítulo 15, acompanhando aqui no versículo 33, que ele diz o seguinte: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não deixe se levar pelas más companhias. Não se deixe se envolver por notícias que não sejam o poder de Deus para a sua vida. Faça como o apóstolo Paulo. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro.
Faça como o apóstolo Paulo, entregue a sua vida a Jesus. Confia nele. Deposite toda a sua confiança em Deus em tempos de pandemia, em tempos de desafio. É a maneira de se medir a confiança que nós temos em Deus. Se a nossa confiança em Deus está apenas nos momentos felizes, onde não se passa desafios, a gente precisa rever o nosso conceito. Porque a palavra de Deus, ela vai estar presente na nossa vida. O poder de Deus, o poder do Evangelho, vai estar presente em nossa vida em toda e em qualquer circunstância. Então, eu gostaria de finalizar esta mensagem para os irmãos, nesses dizeres do apóstolo Paulo, a qual trouxe para a minha vida e para a sua vida hoje, o porquê ele não se vergonharia do Evangelho. E para que era o poder de Deus? E para quem era o poder de Deus? Então, no capítulo 15 mesmo de 1 Coríntios, no versículo 58, ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que Deus possa abençoar a sua igreja e que eu e você, nós possamos carregar dentro do nosso coração esta forte declaração do apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que Deus possa te abençoar e que você não se deixe se envolver pelas más conversações, pelas más companhias, mas que você possa seguir o exemplo do Salmo número 1 e que você possa descansar. Confiar no Senhor é sinônimo de descanso, é sinônimo de certeza. E eu e você, nós precisamos ter certeza da nossa salvação. E o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai sempre ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você tenha um domingo abençoado, cheio da presença de Deus, e que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós chegamos diante do Senhor no nome de Jesus Cristo e queremos pedir ao Senhor que, por favor, que essa declaração do apóstolo Paulo, esta confiança que ele tinha no Evangelho, no poder do Evangelho, não seja enterrado em nossa vida, na sua igreja e nos dias de hoje. Mas que cada um de nós possamos, meu Deus, fazer essa declaração e falar para o mundo que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nos ajude, Pai, nesta caminhada. Nos fortaleça, abençoe a sua igreja, dê à sua igreja visão deste poder de Deus que é o Evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê. Pai, nós te pedimos pelos nossos irmãos, te pedimos, ó Deus, pelos nossos governantes, te pedimos, ó Deus, que todo seja alcançado pelo poder deste Evangelho. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe e que tenha uma semana abençoada no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou,
ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó Jesus, lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó Jesus, lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou.